Olá, boa tarde. Começamos mais um ABC das Mães aqui pela TV Mais. Lembrando que o ABC das Mães também está lá na internet. As nossas redes sociais são todas @ABC das Mães. Aí vocês encontram o grupo onde a gente conversa sobre maternidade, universo feminino, e tem muitas promoções aqui do nosso ABC para vocês também. Tem o Instagram, tem a fanpage, enfim, todas as redes para que vocês possam aí usufruir de todos os descontos, de todas as dicas que acontecem no ABC das Mães. E se você que está me assistindo aí tem alguma dúvida ou quer enviar sua sugestão de pauta, quer ser algum patrocinador, só enviar um e-mail para o contato@abcdasmães.com.br que a gente responde assim rapidinho para vocês, tá? E agora, gente, eu vou contar o que vai ter no programa de hoje. Nós vamos ter duas entrevistas bem bacanas, nós vamos falar sobre pediatria humanizada. Vocês já ouviram falar? E hoje nós estamos aqui com o Dr. Kaká e ele vai contar tudo pra gente sobre esse tema tão bacana e novo também, né? E nós vamos falar também sobre adoção. Se você já adotou, ou pretende adotar ou se interessa por esse tema, fique aqui com a gente porque vai ser bem bacana. Mas antes de começarmos o nosso programa, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. Quero agradecer ao MQD pelo cabelo e maquiagem. A Show, o look de hoje é da Show. Posso mostrar nessa câmera aqui? Qual câmera mostra a Show? Aqui? Olha lá, look todo da Show. Um beijo pra Karina, pras meninas lá da Show. A coleção de outono e inverno tá maravilhosa na Show. Beijo para todas vocês. Toda semana eu tô lá para conferir as novidades aí da Show. Quero agradecer também a Falabella, Lustres Irie aqui pelo nosso cenário e a Rebestes, que cuida aí das paredes do nosso cenário. Vocês estão vendo aqui? É fácil, prático, rápido. Bem bacana para você que quer mudar o quarto, quer mudar a sala. É bem legal, uma super novidade e o preço é muito bom. Tem Lustres Irie também aqui no nosso cenário e as peças lindas da Diniz Presentes, que inclusive, gente, está com uma fachada linda, toda de Páscoa. Se você ainda não decorou a sua casa para Páscoa, aproveite, passe lá, porque a Diniz Presentes tem coisas maravilhosas e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quero lembrar também, gente, semana passada nós tivemos a Feira Mega Gestante. Vocês viram que eu fui lá? Tem live no grupo, tem live no ABC das Mães na fanpage. Foi muito bacana, quero agradecer todo o carinho da Mega Gestante, que sorteou aí para as nossas seguidoras carrinho, cômoda, bolsa e também ultrassom 4D, que as mamães tanto querem fazer para matar a curiosidade de ver o rostinho do bebê. Um beijo para todos vocês da Mega e na próxima vez que a Mega estiver em São Paulo, o ABC das Mães com certeza estará junto também. Agora, gente, quero começar então o programa com uma primeira dica. Eu tenho um vídeo de uma mamãe, seguidora aí do nosso ABC das Mães, sobre o Dr. Ácaro. Eu vou pedir para rodar o vídeo, depois eu vou contando para vocês todas as promoções que eles têm. Oi meninas, eu tô aqui para dar o meu depoimento sobre o serviço contratado do Dr. Ácaro. O meu filho tinha uma tosse desde novembro do ano passado. Ele já tinha ido pro pronto-socorro algumas vezes por conta da tosse e eu já tinha levado ele no pediatra. O pediatra solicitou vários exames de sangue e foi constatado que era uma tosse alérgica. É que como a tosse era muito persistente, eu fiquei bem preocupada, então por algumas vezes eu acabei levando no pronto-socorro. E aí eu vi a parceria que o grupo das mães do ABC tinha com o Dr. Ácaro e resolvi chamar eles para irem lá em casa fazer uma higienização nos ambientes da minha casa. E eles foram acho que no meio de março, no dia 13 de março, fizeram a higienização de todos os dormitórios, fizeram a higienização dos sofás, dos colchões, dos travesseiros, de tudo, das persianas e até dos bichinhos de pelúcia da minha filha menor, eles também higienizaram. As cadeiras, as cortinas, tudo foi higienizado. E eu posso falar que a tosse do meu filho melhorou 1000%.
Olha que legal, depoimento real. E é isso que a gente curte muito lá no ABC das Mães, né? Vocês utilizam aí os serviços que a gente mostra para vocês e aí vem esses resultados maravilhosos. Eu também tive muitos resultados na minha casa, então se você quiser acabar com os ácaros, fungos e bactérias, ir além de uma higienização, é com ele que vocês têm que falar. E agora eu vou contar para vocês dos descontos que nós temos com o Dr. Ácaro. Olha lá, qualquer plano de higienização profunda de ambientes, mais tapetes, cortinas, tudo, vocês têm 30% de desconto, gente. É muito desconto, então vale muito a pena para vocês. Agora, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Lavagem mais higienização de um sofá e até 6 cadeiras por apenas R$250. Então, corre lá, entre em contato com o Dr. Ácaro e fique livre aí desses bichinhos, fungos e bactérias que teimam em aparecer no outono, né? Agora, a época propícia aí, as ites começam, então já se previna com o Dr. Ácaro, tá bom? Agora nós vamos para a nossa primeira entrevistada aqui, para o nosso primeiro entrevistado, que é o Dr. Cacá, que é o Dr. Carlos Correia, mas todo mundo conhece ele como Cacá. Boa tarde, Cacá, tudo bem? Boa tarde, Posso te chamar de Cacá mesmo? Geralmente as pessoas me chamam de Só Cacá. Então vamos lá. Ele veio aqui para falar com a gente sobre pediatria humanizada. Então, para a gente começar, porque esse ainda para mim é um assunto novo, o que é a pediatria humanizada e como ela começou? Porque esse termo é recente, ou eu estou errada? Eu acho que toda essa discussão sobre humanização de assistência é um pouco recente em relação à história da medicina. Tá. Mas a gente tem uma história aí de mudança de paradigma que tem uns 20 anos de história, que eu acho que buscar uma qualidade de relação humana maior aí nessa relação médico-paciente, né? Então, a gente começa a pensar nisso, principalmente nesse lugar aí de parto e nascimento, tem uns 20 anos mais ou menos. Olha, só para mim então que foi um pouco mais de novidade, mas eu vejo que as mulheres estão procurando mais essa coisa, tanto do pediatra humanizado, o parto humanizado. Então eu quero aproveitar que você está aqui. O Cacá, para quem não sabe, gente, ele é referência aí em pediatria humanizada. Então eu queria que ele contasse para a gente como você começou, um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu começo trabalhando em UTI, e no momento que as famílias não são incluídas nesse cuidado do bebê, a gente começa a discutir isso, incluir mais a família, e com isso a gente vai entendendo mil coisas que a gente não estava entendendo, principalmente que a família não entendia o que acontecia, o que era o cuidado e não acreditava. Muitas vezes, principalmente em berçário, que tinha aquela coisa, um lugar fechado de vidro, e as mães assistindo o cuidado, ou a família assistindo o cuidado, não entendia o envolvimento que as pessoas tinham no cuidado do filho delas. Então, eu acho que o primeiro movimento interessante aí foi quando as mães puderam entrar dentro da unidade neonatal e assistir o que acontecia e ver que tinha um envolvimento pessoal no cuidado do filho delas, que não era uma coisa técnica, como era visto. Não era só um protocolo, como a gente sempre ouve falar aí nos Exatamente. hospitais. Fica esse tabu do protocolo que mais do que isso, eu acho que não assistir de fato o carinho, o toque, o cuidado nesse lugar aí da relação do bebê com o profissional faz parecer uma coisa muito fria e não era necessariamente, não era fria. Então, começa aí com a entrada principalmente das mães na unidade neonatal, com isso vem o pai também, né, convidado a participar, com o tempo vem outros irmãos, vem a avó. Então, essa entrada da família nesse lugar de cuidado, eu acho que é um grande salto. Está acontecendo ao mesmo tempo que o parto deixa de ser um evento solitário, né, a mulher num lugar que ela não conhece, com gente que ela não conhece, sem acompanhante, começa também a se discutir a entrada desse acompanhante do pai ou de um acompanhante que a mulher decida, e também essa pessoa assistindo o cuidado com essa mulher. Então, esse movimento de trazer para perto, trazer junto no cuidado médico a participação da família, eu acho que é um grande salto aí sobre isso.
E aí começa, eu acho que nisso você interagir também, e acho que isso era um tabu, porque é uma mãe em sofrimento. E às vezes essa criança não sobrevive. Lidar com a dor, lidar com a morte, lidar com muitas questões que, de certa forma, eu acho que os profissionais também se protegiam desse contato com o sofrimento, com a dor. E passa todo mundo a conviver numa complexidade muito maior e com muito aprendizado. Né? Sim. Da fala, né? De repente eu estou lá falando que o recém-nascido está num processo séptico, recebendo tais antibióticos e drogas vasoativas. Isso pode não ter significado nenhum para uma pessoa que não conheça esse vocabulário, e aí me faz falar de uma outra forma, me faz checar a escuta, né? Me faz ouvir a questão. Então, eu poderia dizer que esse lugar da humanização é um lugar onde tem um exercício de fala e de escuta muito maior. Né? Hoje... A troca, então, médico-paciente, médico-família, é maior nesses casos. Isso? A proposta é se humanizar nisso, é sair de um papel mitificado do curador, do médico, do salvador, doutor ali, e entrar num papel humano, né, que eu posso perceber seu sofrimento, sua dor, suas questões, sua angústia, e isso não me destrói, ou isso não me torna impotente de poder estar na situação de cuidador. E posso cuidar até melhor conhecendo as peculiaridades dessa família, em que condições. A gente tinha, por exemplo, uma taxa de reinternação, esses bebês ficavam em UTI e tinham alta, e frequentemente eles voltavam para a internação, porque não tinha aprendizado familiar nenhum de lidar com o bebê. E de repente saiu um bebê que estava internado por prematuridade, com uma família completamente despreparada para lidar com o bebê. Quando começa a participação mais intensa aí da família no cuidado com a criança, essa realidade já muda completamente. Entendi. São famílias preparadas, mas em melhores condições de cuidar dessa criança. E eu vi aqui também, aproveitando que ele falou das famílias, do preparo, que você ministra cursos aí para gestantes. E qual que é a importância desses cursos aí que o papai e a mamãe fazem antes da chegada do bebê? Porque muitos eu vejo muitas mães escrevendo no grupo, eu vou fazer o curso da maternidade X, mas eu não sei se é importante, ou Y, enfim, ou um curso com a doula escolhida. Qual a importância desse curso e desse preparo para o casal que está esperando aí a chegada do bebê? As experiências com o bebê, a gente vive numa sociedade que exclui muito bebê e mães de bebês. Então a gente, na verdade, a maioria das pessoas não sabe o que é um bebê. Bebê é um ser desconhecido, né? Um ente. Bebês choram e as pessoas apavoradas com o choro do bebê. Então a gente vive num modelo que a grande surpresa. O curso, eu acho que depende do curso, na verdade, né? E depende desse casal, qual é a expectativa disso. Cuidar de um boneco não é cuidar de um bebê. Né? Então, eu penso no curso no sentido de alertar aí que o bebê é um ser humano. Nova vida. Que vem com sentimentos, com desejos, com aversões, com quereres, com reclamações, com prazeres, com possibilidades. O bebê vem com uma riqueza aí de repertório muito grande, e que eu, nesse processo de conhecer esse bebê, vou ter que fazer uma leitura de quem é esse bebê e tentar aí encontrar caminhos de atender necessidades desse bebê. Então esse curso eu acho bacana nesse sentido, de alertar os pais, né? Quem é esse ser aí tão... Vai além, então, daquela história de aprender a trocar uma fralda, limpar o umbiguinho. Na verdade, se aprofundar, quando você diz no curso, depende do curso, é para conhecer esse bebê e aceitar essa nova situação e estar preparado para tudo que vai vir.
A história do bebê é a história do nascimento da família, né? Nasce o bebê, nasce o pai, uma mãe, uma avó, uma tia, um tio, irmãos. Nasce uma constelação de pessoas despreparadas para esse novo lugar. Nasce o segundo bebê, nasce a mãe do segundo filho, o pai do segundo filho, a avó do segundo neto. Sempre está numa constelação aí de novidade. E a gente tem talvez alguma resistência, porque acha que o papel aí adequado do adulto é estar bem posicionado, firme, sabendo lidar, tirando de letra, e não no lugar do não sei, porque eu não sei, né? Quem vem? Que bebê é esse, né? Vai dormir, não vai dormir? Vai mamar de hora em hora ou vai ficar 4 horas sem mamar? Cada bebê é único, né? Então, nesse sentido, se preparar para o novo, se perceber aí, ficar em paz com não saber, né? Não sei, né? Que tá chorando, meu Deus, e já tudo tentei bem não tudo, saber, não sei. né? Tudo bem, né? A gente não sabe. Aí eu queria que você me contasse também, na hora do nascimento, qual é a diferença se eu tiver lá um pediatra humanizado, na hora que o meu bebê nasce, para se eu tiver o pediatra, o plantonista, enfim, o de praxe ali do hospital. Quais são os cuidados que diferem quando ele chega nas mãos de um pediatra humanizado para um convencional? A maioria dos hospitais vai ter um protocolo de assistência, o que é, né, na instituição, um fator de segurança. Vai dizer, para todos os bebês a gente faz desse jeito. É um protocolo de assistência. Na maioria das vezes, esse protocolo de assistência prevê um bebê doente, com falta de oxigênio, com alguma questão de nascimento que não é o normal. E a gente sabe que a maioria dos bebês vão nascer bem. 10% a 15% dos bebês vão precisar de algum tipo de assistência. Então, isso dá 85% a 90% dos bebês não precisando de nada. Tá. A ideia da atenção humanizada é saber não fazer nada. A minha brincadeira aí na atenção de sala de parto é essa. Estou sendo contratado para não fazer nada. O ideal é que seja isso, né? O que a gente espera é isso. Facilitar contato. A ideia também de uma mulher ter um trabalho de parto e ganhar um bebê, né? Que é outra loucura. Eu acho que se virou institucional, que a mulher tem o trabalho de parto ou tem a cesárea e não ganha nada, ganha um vazio, né? A gente chegou a ter um tempo, estou contando essa história de 20 anos, porque às vezes as mulheres só iam ver o bebê 24 horas depois. Nossa, um absurdo. Em nome de segurança, isso, em nome do bem-estar, quer dizer, será que a gente está fazendo a coisa certa? Em manter esse afastamento tanto tempo, a gente de fato está garantindo segurança. Isso foi mudando. E a gente está entendendo agora que essa mulher que tem esse bebê, esse primeiro olhar, dá significado para esse bebê, de quem ele é, nessa primeira troca de olhar, amamentação na sala de parto, garantindo aí a amamentação por mais tempo, essa colonização do bebê com flora bacteriana da mãe. O pai está assistindo isso desde o parto, o nascimento, propor ao pai segurar esse bebê logo de cara para ver que o bebê não quebra e que ele não é um quebrador de pescoço, que ele dá conta de segurar. Os pais têm muito medo de segurar e de pegar. A primeira vez que eles pegam, geralmente vem cheio de medos. Talvez esse curso mais aprofundado, que você falou dos medos, de que todo mundo, a gente não sabe realmente de nada, talvez ajude, né? Por isso a importância dessa busca. Aí agora, só para a gente finalizar, eu queria que você me contasse se tem algum caso onde a humanização, o seu trabalho, enfim, que você tenha percebido uma mudança muito bacana nessa família, que você consiga exemplificar para a gente aqui. Eu não sei, estava vindo hoje para cá, estava pensando o que eu tinha aí para dizer, eu estava pensando nos atendimentos de hoje. Hoje, por exemplo, foi um casal sem criança conversar. E aí a história foi essa que não tinha bebê, mas claro que tinha, porque tinha um bebê no pai e um bebê na mãe, claramente nas questões que estavam aparecendo. E eu acho que é esse poder que a criança tem mesmo, de chamar aí nos adultos a presença das crianças que moram dentro deles, né?
E que a questão da humanização está muito nisso, em poder ouvir, perceber essa presença e não ir para o exercício do poder, né? De dar ordem. Então, já que eu percebo essa fragilidade nessas pessoas, eu vou dar várias ordens para eles, e é isso que é o papel do pediatra. Acho que exatamente o contrário. É que eles possam se perceber nesse lugar aí da fragilidade e ganhar potência a partir disso. De entender melhor o seu filho, entender melhor as questões que estão acontecendo e ter potência de decisão a partir disso. Aí eu posso dar caminhos possíveis, não estou falando de verdade, estou falando de caminhos possíveis, e eles estão na potência de decidir qual é a melhor coisa a fazer no caso da família deles. Sim. Então não é melhor porque dorme junto na mesma cama, ou é pior porque pôs no berço no outro quarto. Não está aí. Cada família é única. Cada família Olha vai... a importância dessa frase, viu, gente? Às vezes muitas questões, muitas discussões são levadas para o grupo nesse sentido. Ah, tá certo dormir na cama? Não tá, cada família é única. Então você tem que se encontrar. E o que funciona para essa família. E nesse momento. Pode ser que isso não funcione daqui a 2 meses. Daqui 1 ano, exato. Tudo mude. Ai, que bacana, gostei. Pena que o nosso tempo foi curto, mas ele tem um recado para dar. Cadê aqui? Tem um recado para dar? Tem um curso essa semana lá na casita? Qual era o recado? Cadê? Cadê o bebê tem fome de quê? Isso, é o curso do Bebê Tem Fome de Quê? É isso? É o curso na casita. Olha lá, gente, é só vocês entrarem em contato, vocês procurem Espaço de Convivência Casita, as informações já estão todas lá, não estão? Sim. Ah lá, as meninas estão aqui me falando. Quero agradecer, viu, doutor Cacá, por você ter vindo, pela sua disponibilidade. Foi ótimo, começou com um friozinho na barriga, mas até que ficou gostoso. Depois foi, né? Depois foi bom. E você, gente, quem quiser falar com o Cacá, também lá através do Espaço de Convivência Casita, entre em contato com as meninas, que elas orientam vocês agendem as consultas, tá bom? Obrigada, viu? E agora, gente, a gente vai para um intervalo rápido. Na volta, você tem curiosidade sobre adoção? Já adotou? Foi adotado? Esse tema bem bacana, a gente vai conversar. Eu sou suspeita, né? Eu tenho na família, enfim. E já a gente volta para falar desse tema tão lindo, tão delicado, tão apaixonante. Já volto. Nós já nascemos em um mundo digital, conectado, on. Pra gente, informação, solução, evolução fazem parte da rotina. Queremos ouvir, falar, nos conectar. Queremos entender e ser entendidos em qualquer lugar. Sempre em movimento, sempre em transformação. Simples assim, descomplicado, compartilhado, do nosso jeito. Viva o inglês descomplicado. Viva a Skill! Voltamos, eu falei que ia ser rápido, né? Mas antes de nós irmos para as nossas próximas entrevistas, eu quero dar uma outra super dica para vocês. Quem aqui tem criançada em casa que sonha em fazer uma festa do pijama? Lá em casa, gente, já começou. Fizeram 4 anos, acabou, né? Não sei se as mamães aí de 4 anos para cima vão concordar comigo, mas eles querem que os amiguinhos durmam em casa e dormir nos amiguinhos. E uma festa do pijama é uma boa pedida. Eu vou chamar as fotos agora da Net Cabanas para vocês verem que bacana.
A festa do pijama, como eu disse, é sucesso entre a garotada, tanto meninas quanto meninos. E as mamães, seguidoras aí do ABC das Mães, têm descontos especiais aí com a NET Feitosa Ateliê. São duplas as cabanas, elas acomodam 2 crianças e são locadas completinhas, viu? Decoradas com tema escolhido, com tapete, luz de LED, lampiões, bandejas, tudo aí para tornar a festa da criançada maravilhosa. Quem nunca sonhou em ter uma festa do pijama assim, numa cabana linda dessas? É só entrar em contato então aí com a NET Feitosa, aproveitar que vocês têm frete grátis e 10% de desconto. O WhatsApp tá ali na tela, olha, é o 973560307. Só mandar uma mensagem aí pra NET e curtir muito essa festa aí com os seus filhotes. E como eu disse lá no comecinho, independente se for menina ou menino, vocês viram que eles têm os 2 tipos de cabanas lá. Tenho certeza que vai ser sucesso, a criançada vai arrasar. E são esses momentos que vão ficar aí, né, da infância, quando eles crescerem. Agora, terminando o nosso recado, eu vou para nossa próxima entrevista. Né? A gente ainda se fala muito pouco e a gente debateu muito pouco ainda nas nossas redes sociais aqui sobre adoção. Eu acho que é um tema tão importante, tão interessante. Eu tenho histórias de adoção na minha família, eu tenho 2 sobrinhos que são adotivos e é engraçado porque só agora, falando nesse tema, é que eu consegui lembrar. Na verdade, é tão automático para mim, eu não consigo lembrar muito no dia a dia desse termo adoção. Eu mal lembro disso, é estranho essa situação. Para mim, depois eu vou até perguntar para a psicóloga, porque é tão normal, tão comum, eles são meus sobrinhos, e enfim. E eu quero conversar um pouquinho hoje com elas. Eu estou aqui com a Karine Anzolini, que é psicóloga lá da Ápice. Tudo bem, Tudo Karine? jóia. Boa tarde. Boa tarde. Estou também com a Lara Latorre, que é advogada e é uma mamãe adotante. E estou também com a Isabela Souza Cunha, que veio contar aqui a sua história de adoção, que você foi adotada, né, Isabela? Isso. Vamos começar aqui, então? Primeiro eu vou perguntar para a Karine, para a psicóloga. Quando a gente fala de adoção, a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa na cabeça, mas o que leva uma mãe a conseguir, né, deixar um filho para adoção? Então, quais são os motivos psicológicos, né, fora, enfim, a vida, a situação financeira, que leva uma mãe a abrir mão, enfim, porque é um ato, eu acredito que seja, assim, um ato de amor também, porque se ela não pode, se ela tem esse ato consciente, mas o que leva? Bom, na verdade, essa é uma pergunta bastante complexa. Sim. Mas, visando um todo, por que uma mãe chega ao ponto de doar o filho, né? De colocar essa criança para adoção? São muitas situações. Então, nós podemos mencionar a questão financeira, o desamor por essa criança, a gravidez não desejada, a falta de parceria desse genitor, desse pai, enfim, então são N motivos que podem levar a essa situação. Porém, é importante mencionar como que foi essa infância dessa mãe, a estrutura familiar na qual ela viveu desde criança, então tudo isso acaba interferindo e impactando de uma forma ou de outra. E isso não quer dizer que justifique questões de agressão ou colocar a vida da criança em risco. Sim, nós não estamos falando aqui da mãe que abandona num saco. Exatamente. Enfim, é uma outra situação. Exatamente, é importante salientar sobre isso. Mas isso que eu mencionei são alguns dos principais motivos, né, que essas mães acabam alegando de colocar essa criança para adoção. Sim. Agora eu quero saber da Lara. Queria que você contasse como foi a sua história, quando você decidiu ir para adoção, se foi em conjunto com o seu marido. Eu queria que você contasse aí pra gente como que foi essa decisão e esse começo. A decisão, na verdade, assim, ela demora um pouco. Eu acho que toda mãe que tenta engravidar e acaba não conseguindo por N razões passa por isso. É um conflito de sentimentos. Para mim, a adoção sempre foi uma possibilidade. E para o meu marido também, a gente sempre conversou, e depois de 10 anos de casados, o filho não vinha, e o médico falou pra gente, para tentar uma reprodução assistida, não sei o quê, porque nós fazemos parte dos 5% das mulheres, eu faço parte dos 5% das mulheres que são estéreis sem motivo aparente. Não existe nenhuma razão. E aí eu olhei pro meu marido e falei assim,
vamos fazer a inseminação? Ele falou assim, não. Eu falei, também não. Então vamos adotar. Então a vontade partiu dos dois, foi em comum acordo e nesse momento a gente decidiu que a gente não queria passar por um processo de perdas, porque a gente sabe que a inseminação, você pode ter muitas expectativas frustradas. E aí a gente optou pela adoção de primeira linha, assim. Agora me conta, quando chegaram são duas meninas, né? São. E eu queria que você contasse, porque eu sempre falo, né? As mães que adotam, eu penso comigo, eu acho que vocês têm uma gestação tão longa, são anos que vocês esperam, que você vai cultivando aquilo. Ou longa ou curta, né? Ela é longa na espera. Sim. Só que você, quando tem uma gestação biológica, você tem 9 meses se preparando para uma criança. Sim. Nós tivemos uma gestação de 15 dias, que foi o 15 dias para sair de São Paulo e ir para o Rio Grande do Norte buscar 2 crianças. Nossa, e foi assim, super de repente? Sim, nós participamos de busca ativa, ficamos sabendo delas, mandamos a documentação sem foto, sem nada, no escuro. Na verdade, nós esperávamos uma criança, perguntaram, vocês aceitam 2? Nós falamos, por que não? E nós tivemos 10 dias para organizar o nosso emprego, sair comprando roupa, toalha, escova de dente, 15 dias para fazer o enxoval e ir para o Rio Grande do Norte buscar as 2. E quantos anos elas tinham? A minha caçulinha tinha feito 2 anos, 3 dias antes de nós chegarmos lá, e a minha mais velha tinha 4 anos e 10 meses. Ai, Lara, e me conta, quando você chegou lá, a primeira vez que você viu as 2, onde foi, como foi, aquele olhar, aquele primeiro olhar, que eu acho que deve ser inesquecível. Na verdade, durante esses 15 dias, eu conversava com a mais velha por telefone. Tá. As cuidadoras, as tias do abrigo, falavam para ela, olha, tem uma mãe e um pai vindo para buscar vocês vão andar de avião. E aí nós chegamos, colocaram a gente numa salinha do abrigo, e aí a mais velha veio correndo, pulando no meu colo e fez assim, oi mãe. Ai, que linda. E aí a minha reação, sinceramente, foi pânico. Pânico, porque eu virei mãe. De um minuto, de um segundo para o outro. De um segundo para o outro. Já de mãe, a pequena não andava, ela olhou para o meu marido, abriu os 2 braços, falou, pai. E nós sentamos, eu levei muita massinha, começamos a brincar os 4. E aí, deu 2 horas depois que nós estávamos lá, a cuidadora falou que nós tínhamos que ir embora e ela chorava e falava, você prometeu que ia me levar embora. Só que eu não tinha autorização judicial ainda para desabrigá-la. E aí nós fomos embora com aquele sentimento de pânico, de eu sou mãe de alguém que eu não conheço, que me chamou de mãe, e eu tenho que deixar ela lá chorando. Mas aí nós fomos, o período de adaptação que existe, ficamos indo ao abrigo todos os dias. Gente, aí vem mais ainda da espera, depois até finalizar todo o processo e finalmente vocês conseguirem levá-las para casa. Foi 1 semana. Foi 1 semana lá. Agora, então peraí, vou esperar um pouquinho agora com a Lara e vou conversar com a Isabela, porque eu quero que ela conte um pouquinho pra gente. A Isabela, você foi adotada, né, Isabela? Isso mesmo. Conta como que você descobriu, eu queria que você contasse a sua história pra gente. Claro. Eu e minha irmã, nós somos adotivas. Tá. Né? Eu nasci já com 5 dias, eu já fui adotada no próprio hospital. Nasci em São Caetano e minha mãe adotiva, infelizmente, aliás, minha mãe verdadeira não tinha condições de me criar. E realmente no hospital mesmo ela já fez a adoção. E, na verdade, a minha tia que me pegou, levou até a casa dela e eu falo que a minha avó Jaci, né? Acabou também não me vendo, mas disse que não tinha condições e acabou vendo alguém da família que podia ficar comigo. E aí a minha mãe, que acabou me adotando, né, acabou me pegando de manhã, no período da manhã. E aí ela falou, eu não tenho como ficar com ela, eu que até queria, mas eu vou devolver, eu não quero. E aí foi de noite, ela voltou arrependida, né? E ela falou, não, agora eu quero sim, né? Eu acho que vai ser uma boa companhia para Carol, que é minha irmã. E eu acho que essa vai ser uma boa possibilidade de adoção. E minha mãe e meu pai não podiam ter filhos,
os dois, na verdade. Tá. Né? Então, acho que é um pouquinho dessa história. E minha tia, que acabou me pegando, acabou virando minha madrinha. Né? Então, hoje, a minha família é eu e a Carol. Porque meu pai casou de novo, agora, infelizmente, minha mãe faleceu. Né? E meu pai acabou adotando também um menino, que está com 4 anos. Olha que bacana. Então, nós temos uma família de adotivos. E agora, me conta, você era bebê, então, quando você foi adotada, e você sempre soube, ou você descobriu posteriormente? Como que foi essa história para você? Como eles contavam e falavam para você sobre isso? Sim, desde o meu nascimento eu sempre soube da adoção. Teve um momento da minha vida que eu vi uma foto que não era minha mãe ali, do lado de um bebê. E aí eu perguntei para minha mãe adotiva, mãe, aquela é minha mãe? E ela começou a chorar. E ela falou, não, a sua mãe sou eu. E aí ela falou assim, você tem uma mãe que realmente não pôde te criar, mas eu estou te criando a partir de agora. Eu que estou te dando educação, então eu sou sua mãe. Então aí eu realmente não quis saber realmente quem era minha mãe e decidi tê-la como mãe a partir dali. Eu tinha 6 anos de idade. Nossa, e você tem essa lembrança forte com você mesmo aos 6 anos. Olha como é importante, né, nós falarmos com os nossos filhos, seja qual for o assunto. Sim. Né, a Karine está aqui acenando com a cabeça que sim. A comunicação, sempre importante. A comunicação. Agora, antes, eu vou te perguntar sobre isso, mas eu queria saber de você. Os pais que estão assistindo aqui têm o desejo de adoção, e eu queria que você, como psicóloga, mostrasse algum caminho de que mostre que está ok, que ele pode seguir em frente. Qual o sentimento que esse pai e que essa mãe deve ter ao tomar uma decisão? Porque é uma decisão para a vida inteira, ter um filho, um amar para o resto da sua vida. É parte de você, né? Como sentir? Na verdade, é importante que seja uma decisão feita em conjunto, então do pai e da mãe, isso é de extrema importância. Nós falamos sempre que a questão do acompanhamento psicológico, por quê? Antes do processo de adoção, quando eles já estão imaginando sobre essa possibilidade, esse desejo, enfim, essa mãe, esse pai, passaram por N questões até chegar a esse processo, vamos adotar? Ok. Então, o que levou esse pai e essa mãe a entrar nesse consenso da adoção? A gente pode falar de inúmeros sentimentos, então... o desejo de constituir uma família, o desejo de ser pai, de ser mãe, porém, em contrapartida, por quê? Tem a questão da infertilidade também. Então, existem vários fatores que a comunicação entre essa mãe e esse pai é de suma importância. Justamente, não existe um caminho certo ou um caminho errado para a adoção. Ela mesma disse que foi um processo de consentimento entre ela e o esposo. Isso é de extrema importância. Para quê? Para que não seja um processo traumático, nem antes e nem posteriormente a essa adoção. Antes, o pai e a mãe, eles idealizam uma criança, né? Então tem aquela questão do imaginário, da fantasia, por qual motivo não pode ocorrer essa gravidez, não pode ter esse filho biológico. Então tudo isso, se for trabalhado de uma forma antecipada, obviamente, se tem esse contato e essa intervenção de um profissional para que possa dar esse direcionamento mais efetivo, para que todo esse processo ocorra de uma forma mais leve, mais tranquila. Porque a gente não pode só pensar o antes, tem o depois. Quando uma criança chega e te chama de mãe, te chama de pai, como que é essa ação? Né? Então, não existe o certo, o errado, enfim, é um preparo que é importante que seja feito de maneira gradual para que não seja traumático para nenhum dos lados, nem para os pais, nem para as crianças. Aproveitando aqui, falando então do depois, vamos falar do depois aí para os papais que têm esse sonho. Como foi quando vocês chegaram em casa? Vocês foram primeiro lá para o Rio Grande do Norte, né? Ficaram aquela semana lá nessa transição. E aí deu tudo certo. Pegaram um avião, vieram para São Paulo. E aí, como é que foi esses primeiros... Como foram os primeiros meses, na verdade, não a primeira semana? Na verdade, era um mundo muito novo. Eu me preparei demais para adoção. Eu estudei a parte psicológica antes, dos desafios que eu enfrentaria com uma criança um pouco maior, por não ser um bebê. Eram 4 e 2 anos, né? É isso, 4 anos e 10 meses, praticamente quase 5.
de uma criança que nunca tinha visto televisão na vida, que não sabia o que era sorvete, não sabia o que era pizza. Ela vivia naquele mundinho abrigo. Então eu tinha me preparado para todos esses desafios mesmo. Existe o medo do abandono, porque independente do motivo que essa criança foi parar num abrigo, ela se sentiu abandonada, então ela tem medo que isso aconteça novamente, então ela vai acabar te testando, tipo, se eu te desobedecer, você vai me devolver? Ela não racionaliza isso em palavras, mas em atitudes, o medo de voltar para onde estava. Então foi todo esse trabalho, assim, foi fácil, eu não posso falar porque, assim, a nossa adaptação foi perfeita. Isso tem quantos anos já, Lara? Vai fazer 7 anos, a minha mais velha hoje vai fazer 12, logo, e a pequena tá com 8 para 9. Já são mocinhas. Sim. Mas o desafio de a pequena não falava, eu não entendia o que ela queria, eu não sabia cuidar de criança. E a mais velha, com 5 anos, me orientava. Ela me ajudava, não, ela gosta disso, não, ela não gosta disso, ela não vai querer isso. Então, a mais velha me ajudava muito, ela era uma mini mocinha. Mas foi muito tranquilo, assim, não teve estresse, a gente chegou, adaptou aquela festa, elas já cumprimentavam as pessoas fazendo assim para ganhar o presente, né, porque todo mundo trazia presente em dobro, era 70 presentes em uma semana em casa. Que delícia. Porque a adoção realmente mexe com as pessoas e todo o nosso círculo era um casal há 10 anos queriam ser pais, de repente nos tornamos pais. Mas a adaptação em dose dupla, né? Em dose dupla. Foi bem tranquila, mas eu acho que justamente porque a gente se preparou muito para isso. O tempo do preparo do processo da adoção, da habilitação, o tempo que eu esperei sair a minha habilitação no fórum, foi todo se preparando para isso. Eu não comprei nada antes, não fiz, eu estudava e lia, só. Olha aqui, depois eu vou querer saber a questão do vínculo, né? Porque eu vou contar um pouco do meu caso, né, dos meus sobrinhos. Como eles vieram bebês e eu era quase um bebê. Eu tinha 4 anos quando o meu primeiro sobrinho veio. E eu não tenho, e a gente tem essa lembrança, a gente tem um vínculo tão grande que eu acho que ele tem os trejeitos parecidos com os meus. E eu olho para ele, a gente se olha assim, às vezes, os meus 2 sobrinhos. Aí eu falo, nossa, mas você mastiga igual a mim. E parece que veio aquilo ali do DNA, né? Por isso que eu falo, às vezes, que eu não lembro dessa situação do adotivo ou não. Porque eles são tão eu, tem um que é tão meu irmão, e a gente tem uma ligação tão forte, eu acho que deve ser de outras vidas, eu e os meus sobrinhos, que eu realmente, esse vínculo comigo foi muito fácil, com toda a família, mas eu sinto essa coisa muito forte, né, desse vínculo, e eu queria saber aqui com a doutora Karine, dessa construção desse vínculo, como que ela pode ser feita aí pelos pais, porque para mim foi muito natural, eu era uma criança pequena, e hoje é nítido, é claro. Eu tenho, assim, meus sobrinhos, eles são idênticos a mim, a gente parece que tem o mesmo DNA. Embora a ciência diga que não, eu tenho certeza que sim, porque os trejeitos são iguais, o jeito de mexer a testa, isso é muito engraçado, né? É verdade, normalmente é engraçado até de observar que as crianças com os pais adotivos, eles ficam até parecidos fisicamente. Ela tá aqui fazendo sim com a cabeça. Na hora que eu comecei a falar, você já fez, verdade. Eles ficam bem parecidos e o dia a dia... Então, assim, esse processo de vínculo, como eu disse anteriormente, existe um desejo por essa criança. Automaticamente, essa criança, esse adolescente, enfim... ele também tem os seus desejos de ter uma mãe, de ter um pai, como você, que tem os seus sobrinhos, na história. Né? Mas é super importante, porque sim, a família também espera. E, por exemplo, os pais, vamos colocar aqui o papel de mãe. Ela não passou pelo período de pré-natal, porém eles estavam grávidos emocionalmente. Sim. É um processo da mesma forma. Gente, eu lembro até hoje. O primeiro dia, quando eles foram buscar o meu sobrinho, eu tinha 4 anos. E eu fiquei tão feliz, tão ansiosa. E na minha cabeça eu imaginava eles num hospital. E toda aquela história exatamente, que a gente vê nos filmes. Exatamente. Então, existe uma ligação antes da chegada dessas crianças. E, obviamente, nem o processo de adoção e nem a maternidade, né, de uma mãe biológica, ela é simples e normal. Nós sabemos que tem o processo
da adaptação de ambos, do conhecimento e da identificação desse processo como um todo. Agora eu virei pai, mãe e agora eu ganhei também uma família, não só o pai e mãe, veio um monte de gente da família participar desse processo. A criação de vínculo, ela é diária, mas ela é feita com muito carinho, com muito amor. Quando nós falamos da questão da comunicação, que é de suma importância, da família como um todo, né? Porque é algo novo, mas de qualquer forma, não foi gerado ali na barriga, mas foi esperado tanto quanto. Sim. Então, esse vínculo, por vezes, ele é criado antes mesmo da chegada dessa criança, né? Muitas mães falam, olha, estou grávida de 3, 4 meses, já possui aquele afeto. É a mesma coisa. Por mais que o processo com ela foi feito rapidamente, esse rapidamente também já criou-se um vínculo antes mesmo de conhecer as meninas. Então esse processo ele já vai sendo criado antes e posteriormente com muito amor, carinho, paciência, dedicação, porque da mesma forma que é novo para esses pais, é novo para essa criança, para esse bebê também. E caracterizar essas crianças como crianças que são traumatizadas, a gente sabe desse peso, né? Não é fácil estar no abrigo, no orfanato, enfim, porém isso elas não podem ficar fadadas, sim, né? E ter um estereótipo que não conseguem ser amadas ou são mais difíceis, muito pelo contrário. Elas só precisam de tanto amor quanto uma criança que foi gerada pela mãe. Não existe uma diferença. Sim. Ó, eu vou até para um intervalo rápido. Na volta, a gente vai tirar todas essas dúvidas com a Isabela, que ela está aqui me olhando. Eu quero perguntar tudo para ela. Vou aproveitar que ela está aqui e a gente vai saber se ela já teve vontade, ela já falou como é conhecer a mãe biológica, se muda alguma coisa no sentimento dela. Ela vai responder aqui todas essas dúvidas para a gente, tá? Eu já volto, o intervalo é rapidinho e a gente volta com essa entrevista. Voltamos e como eu prometi, eu vou perguntar para a Isabela, que está aqui. A Isabela ela foi adotada e eu quero saber de você, Isabela, como é esse sentimento para você de adoção? Como você lida com isso? Lá na adolescência, você teve algum momento de busca pelos pais biológicos, né, ou de revolta, enfim, como a doutora Karine disse, ter esse fardo aí para carregar, enfim, ou foi tranquilo para você? Como é que foi? Na verdade, na minha adolescência, eu quis mesmo saber quem eram meus pais, porque eu achava que... Porque aquela coisa de adolescente, né? Achar que os pais pode ter uma condição melhor do que a família que você tem. Então, quem sabe eles eram ricos e eu decidi ir atrás. E com 18 anos, eu saí de casa, né? Fui para a casa da minha tia. E queria saber um pouquinho mais da história da minha adoção, né? E ela acabou me contando um pouquinho por cima, que na verdade a minha mãe, ela usava entorpecentes e na verdade, assim, ela era uma pessoa que pelas drogas, ela realmente não tinha nenhuma condição de me criar
E aí, quando eu vi que realmente eu descobri a verdade sobre a minha vida mesmo, e aí eu decidi não buscar mais e não querer saber mais, e voltei para casa. E quando eu já tinha 18 anos, minha mãe já tinha falecido, porque ela faleceu quando eu tinha 15, e com 18 eu decidi saber quem era a minha mãe verdadeira. Entendi. E hoje em dia, passado essa fase, que é normal na adolescência, né? Essas questões, enfim, se não forem essas, são outras, porque na adolescência são levantadas várias questões. E tudo bem nesse sentido? Ou como a mãe que adotou, como orientar, né, na infância? Sempre tem que ser dito a verdade, né? Eu acho que a verdade é o melhor dos caminhos. E depois eu queria que a Karine falasse um pouquinho da orientação na infância, na adolescência. A gente vê que na vida adulta aqui está tudo ok, né? Mas nessa fase da infância, pré-adolescência, eu acho que precisa de um pouquinho, né, de cuidado, como com qualquer outra criança, né? Nessa fase a gente precisa ter mais atenção, mais cuidados aí. A adolescência é terrível às vezes. Tem até pessoas que colocam por que os adotados eles ficam tão revoltados. Na verdade, não. Né? Os adolescentes ficam tão revoltados. É um todo. Na verdade, da mesma forma que esse adolescente ele busca a sua identidade, o adotado ele busca ainda mais. Porque tem casos que chega quando pequenininho, outros não necessariamente, já chegam adolescentes. Então, essa busca de identidade, ela é muito efetiva, principalmente nesse período de adolescência, seja com uma criança adotada ou não. Então, isso acaba sendo indiferente, né? Existe essa busca efetiva pela identidade. A questão desse processo, como eu disse anteriormente, a comunicação é muito importante, lembrando do respeito do limite de cada um. Então, cada criança é única, cada família é única também. Nós não temos como generalizar o processo como um todo, né? Eu sempre enfatizo muito os pais que possuem alguma dificuldade em lidar nesse processo de contar a verdade, da onde você veio, o quanto você foi desejado da mesma forma. É importante a intervenção de um profissional para que consiga fazer esse processo de uma forma mais tranquila para ambos os lados. Mas a verdade é importante que ela seja dita desde pequenininho, porque as crianças hoje são muito espertas, né? Então elas observam as fotos, tem questionamentos na escola. Então, se todo esse processo foi feito com tanto desejo e amor, para que surgiu um trauma no meio disso tudo? Então a comunicação ela é de extrema importância desde lá do comecinho. Da mesma forma, quanto antes for feita, mais fácil vai ficar nesse período da adolescência também, por todo esse processo de aceitação. Quando é criança, existe realmente, conforme ela mencionou, a questão do medo. Então, eu estou nessa família, será que vai me abandonar de novo? Será que a outra família vai querer vir me buscar? Então, assim, são N fantasias na vida dessa criança que, se bem esclarecidas naquele momento, meio caminho andado já para esse período da adolescência. Então, esse processo ele pode ser feito, se os pais têm uma dificuldade maior, o profissional ele pode intervir para que tudo isso fique de uma forma muito mais leve. Olha que legal. Aí agora a gente tratou aqui das questões psicológicas, e agora eu quero saber da Lara, que é advogada. Um pai e a mãe decidiram ter um filho, decidiram adotar. Qual o primeiro passo, juridicamente falando, que eles têm que tomar para partir para adoção? Primeiro passo é ir até o fórum mais próximo da sua residência, procurar assistente social, que ela vai passar a relação de documentos que eles devem apresentar para dar início ao processo de habilitação para adoção. Tá. Que é o processo inicial, onde os pais vão se qualificar para serem adotantes. Então, aí lá onde é feita a primeira entrevista, sim, são essas coisas, tá? Primeiro vai ter que levar os documentos, que normalmente é certidão criminal, holerite, documento pessoal, documento de comprovante de residência, nada muito complexo. Dando entrada, começa o processo. Aí tem entrevista com a psicóloga, tem as palestras que são muito importantes. Eu oriento como mãe, como advogada, frequentarem os grupos de apoio à adoção. Toda a comarca tem um. É uma delícia, você vai aprendendo como funciona o mundo da adoção, vai vendo casos reais. E aí tem essas palestras no fórum, que são
fazem parte do processo. Depois de um tempo, pela lei 120 dias, mas normalmente demora um pouco mais, sai a certidão para habilitação. Significa que aquele casal está apto a adotar, ele vai ser inserido no Cadastro Nacional de Adoção. Tá? E aí tem as crianças que estão disponíveis para adoção, que normalmente são aquelas que não... Todas elas são aquelas que não têm possibilidade de retorno ao lar, mas algumas já estão destituídas do poder familiar, os pais já não têm mais... A certidão de nascimento dela já consta que o responsável é o Estado por elas. E tem as que estão nesse processo. O cadastro, ele faz o link entre as pessoas e entra em contato seguindo a fila da adoção. E aí você, no momento que você vai começar a habilitação, você preenche um questionário. Bem simples, assim, umas 50 perguntas, que pergunta tudo que você não sabe responder naquele momento. Desde o perfil da criança, a idade, a cor, se aceita com doença, se aceita que tipo de doença, doença leve, doença grave, todo o perfil que você pretende. E é com base nesse perfil que você vai para o Cadastro Nacional e é chamado de acordo com a disponibilidade. Talvez por isso, para algumas pessoas, demorem muito esse processo, por questões de, às vezes, escolhem o bebê se você pequeno. quiser uma criança branca de até 3 anos, provavelmente até 9 anos de espera. Aí são 9 anos de espera. Não, Agora, não são 9, pode ser até 1, tá? Tá, mas geralmente... Depende da comarca em que você está, do perfil da comarca que você está. Tá. Se é uma mãe que está se habilitando para adoção no Rio Grande do Sul, a probabilidade dela ter uma criança branca, porque o cadastro ele é nacional, mas ele vai sempre do mais próximo. Tá? Mas a busca por crianças até 3 anos, brancas, é a mais disputada, é o mais demorado. E aí, no seu caso, você se cadastrou na comarca daqui e aí encontraram as crianças no Rio Grande do Norte? Ou é porque você se cadastrou no Rio Grande do Norte? Eu me cadastrei aqui, mas com predisposição para viajar qualquer lugar do Brasil para buscar. Isso eu preenchi no formulário, que eu aceitaria buscar em qualquer lugar do Brasil. Ah, bacana. E agora, uma outra questão. Quando a criança foi feita a adoção, ela perde total o vínculo com os pais biológicos? Sim. Ou ainda... Não tem nenhum, então, vínculo mais? Não, na verdade o processo é sigiloso. Tá. Que nem... foi feita a destituição. Então, a certidão de nascimento delas tem uma verbação atrás. A primeira, dizendo que elas tinham perdido o poder. Concluído o processo, foi feita uma nova certidão de nascimento em meu nome e do meu marido. Então, não existe nenhum documento que diga que elas são adotadas. Eu tenho a certidão de nascimento delas em meu nome. E os pais biológicos não têm acesso nenhum. Depois que a criança vai para o Cadastro Nacional, não tem nem como eles descobrirem. E existe algum custo financeiro para esse processo? Nenhum. De cadastro? Nenhum? Nenhum. Inclusive, eu não fiz como advogada. Eu fiz como pretendente. Eu nunca me cadastrei no fórum como advogada. Você faz, inclusive, sem advogado. Não é necessário advogado. Ah, legal, então. Não é nem necessário advogado, não tem esses custos. É só você ir, então, na comarca mais próxima aí de você. Exatamente. Preencher as perguntas. Muito importante, como a Lara falou, frequentar aí as reuniões. Sim. Né, para, enfim, se envolver mais um pouco nesse mundo, se preparar, porque é um preparo, como a gente falou aqui durante todo o programa, né? Não é simplesmente ir lá, quero adotar e pronto. Existe todo um preparo, um antes, um durante e um depois, né? Agora eu quero aproveitar que a Karine está aqui. As crianças maiores, né? A gente vê que a fila, as crianças maiores para serem adotadas, né, deve ser maior, devem ter muitas, a partir de 7 anos deve ficar mais difícil, né? Eu queria ver com a Karine, existe algum transtorno, algum problema a mais que essa mãe enfrente por adotar uma criança um pouco maior? Quais são, né, os riscos? O que essa criança vai trazer? O que esse pai e essa mãe que fala, poxa, eu vou adotar mesmo que tenha 8, 9 anos, tem que fazer para melhorar um pouco essa transição, porque é uma criança um pouco maior, e tirar os traumas, enfim, que ela possa ter. As memórias são maiores com 8, 9 anos. Sim, é o que eu falo. Na verdade, as marcas, todos nós, na vida, temos marcas e traumas, enfim.
o importante é fazer esse processo de elaboração. Quando nós falamos de crianças maiores, elas ficaram um período maior nesse abrigo. Sim. Então, por vezes, elas observaram um amigo indo embora com uma família, ou vai e volta. Então, não é que o trauma é uma proporção diferente de trauma, né? Porque ela já tem uma noção diferente de uma criança de 2 anos, né? Então ela consegue enxergar o todo de uma forma mais clara, porém ela já viu muitas crianças indo embora e ela ficando. Então, quando ela é adotada, existe o sentimento maior, ela traz consigo a questão da rejeição, do abandono, da carência, mas existe um medo muito grande e uma expectativa ainda maior para que dê certo, né? Então, a diferença aí que eu consigo mencionar de uma criança menor para uma maior é tudo que essa maiorzinha acabou vivenciando e essa menor não, né? Então, essa maior acabou presenciando várias saídas e retornos, por sua vez, enfim. Tem mais histórico de vida. Exatamente. Né? Não que vai ser mais traumático ou não, mais difícil ou não. É um processo diferente, é um processo de aceitação diferente. Claro. Mas não que vai ser mais traumático. Não, na verdade, é o que eu disse, traumas e marcas todos nós temos, e isso não quer dizer que ela não, que essas questões não conseguem ser reelaboradas, que esses traumas não podem ser refeitos na vida dessa criança, na vida desse adolescente. Então, toda marca, todo trauma, ele pode ser trabalhado para que ele tenha uma vida normal e feliz, né? É o tato, é o cuidado. Olha, que é que um legal. pouco mais diferente, mas não que esse trauma vai influenciar de uma forma extremamente negativa nessa família. Que bacana. Eu quero agradecer. Nosso tempo acabou aqui. E aí, agora ficaram aí todas as informações para vocês. Nós tivemos a Isabela, que foi adotada, vocês viram que é mulher, que ela é hoje. A Lara, que é uma mamãe aí toda feliz da vida com as filhas. Quais são os nomes delas? Vitória e Glória. Um beijo para a Vitória e para a Glória. E a doutora Karine, aí que exemplificou, que esclareceu bastante para gente. E olha, quem aí quiser partir para a adoção, se prepara, viu, gente? Porque gerar um bebê aqui, ó, é fácil. Agora aqui dentro, eu acho que deve ser espetacular. Quero parabenizar todas as mães que conseguem isso, porque é muito amor. Muito mesmo. Quero mandar um beijo para os meus sobrinhos lindos, Ângelo e Vinícius. E dizer que a semana que vem tem muito mais. Deixa eu contar o que vai ter na semana que vem no programa. Se você tem queda de cabelo ou teve no pós-parto, na amamentação, nós estaremos com 2 dermatologistas lindas aqui para falar sobre esse tema e também um tema bem curioso que a gente viu bastante lá no ABC das Mães. O hipnólogo. Quem será que ele vai hipnotizar aqui no ABC das Mães, hein? Eu espero vocês na próxima semana e eu quero aproveitar Feliz Páscoa para todos vocês, que o amor renasça sempre aí na vida e no lar de vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima semana e a gente continua nas redes sociais. Me segue lá. Beijo, até mais.